Glória a Deus, aleluia. Nós vamos abrir nossas Bíblias, segundo livro dos Reis, capítulo 5. Segundo Reis, capítulo 5. Quero cumprimentar você, meu irmão, minha irmã, que estamos assistindo de casa, do trabalho, onde quer que você esteja, no ônibus, no trem, no metrô, onde quer que você esteja assistindo essa mensagem. Que Deus possa falar alto e forte ao seu coração. Nós estamos aqui na Igreja Batista Pentecostal Nova Aliança, dirigida aqui pelo presbítero Evanil Almeida, Evanil Gonçalves Almeida, pastor, aqui da igreja, presbítero, mas, é pastor da igreja, coordena aqui em Ciberlândia, na cidade de Barra Mansa, no sul do estado do Rio de Janeiro. Vamos ler a palavra do Senhor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com essa carta, estou enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem envia alguém para que eu o cure da lepra? Veja como ele está à procura de um motivo para desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasga tuas vestes? Envia um homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos, carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e ficará purificada. Mas Naamã ficou indignado, saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abna e Farfar, em Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E ele foi embora dali furioso. Mas seus servos lhe disseram: meu senhor, se o profeta tivesse lhe pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado, e sua pele tornou-se como uma criança, como a de uma criança. Glória a Deus. Senhor, fala através de mim. Eu sou apenas um canal, Senhor, do teu fluir, mas o fluir é o Senhor. Pai, eu sou apenas um carteiro, mas o dono da carta é o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós precisamos entender um pouco do contexto histórico dessa época. Era uma época que a Síria estava guerreando com Israel constantemente, e por causa da idolatria do povo de Israel, Israel estava perdendo algumas batalhas para a Síria. A Bíblia faz questão de dizer que a boa mão do Senhor estava sobre
para punir Israel e mostrar que eles estavam caminhando pelo caminho errado. Israel, nessa época, estava caminhando pelos caminhos da idolatria, por caminhos tortuosos de idolatria, abandonando o Deus verdadeiro. Então, o que aconteceu? Houve guerras contra Israel, e numa dessas guerras, a Bíblia não fala qual a guerra que foi, essa menina foi levada para a casa de Naamã. A Bíblia, ela faz questão de dizer que a menina foi ser serva na casa de Naamã, ou seja, foi ser escrava na casa de Naamã para servir a esposa de Naamã. Irmãos, o que eu acho mais bonito nisso tudo é que aquela menina ali, ela não era uma escrava qualquer. Aquela menina ali, ela não era uma escrava, porque um general sírio, ele tinha muitos servos, muitos escravos, ainda mais um general honrado e valoroso, como a Bíblia faz questão de dizer que Naamã era. Mas aquela menina, ela tinha um comportamento diferenciado, e a palavra daquela menina tinha peso. Porque um escravo naquela época, a gente está analisando o contexto da época, era um 0000 à esquerda. Mas aquela menina abre a boca e diz: tem um profeta lá em Israel que pode curar o meu Senhor. E Naamã, a esposa de Naamã deu ouvido. Naamã deu ouvido a apologia ao rei e pediu ao rei para ir a Israel. O rei deu carta para ele mandar para o rei de Israel, para pedir que curasse Naamã. Veja só, a palavra dessa menina para com o peso da palavra dessa menina para com ali naquele meandro todo ali, o peso da palavra dela naquela casa, naquele ambiente. Aquela menina, ela não estava remoída com o que aconteceu. Provavelmente, nesses embates, ela estava separada de seus pais. Ela talvez nunca mais ia ver seus pais. Talvez, eu só posso conjecturar, seus pais tivessem sido mortos, até mesmo por Naamã. Talvez os seus pais tivessem sido mortos, até mesmo, não por Naamã, mas amando de Naamã. Mas ela não guardou isso em seu coração. Ela não guardou isso em seu coração. E quando viu aquele homem leproso, ela se compadeceu, porque o que estava sobre ela era um espírito de excelência. Glória a Deus. Depois eu volto a falar um pouquinho mais. Mas Naamã vai. Naamã segue para Israel. Naamã vai ao caminho, procura o rei desviado. O rei age uma roupa em sinal de humilhação, achando que a Síria ia atacar mais uma vez, está procurando ocasião para criar uma guerra comigo. Ou seja, como na verdade aquele homem precisava de uma roupa, era um general valoroso, era um homem guerreiro, mas estava leproso. Deixa eu falar um pouquinho, irmãos, para vocês da característica, de uma das principais características da lepra. A lepra, ela causa insensibilidade. Não estou dizendo que é o caso de Naamã, mas a lepra causa insensibilidade. Muitas das vezes nós não estamos leprosos por fora, estou abrindo um parêntese, mas estamos leprosos do coração. A gente vê alguém precisando, a gente vê alguém se perdendo, indo para o caminho errado, a gente vê alguma pessoa precisando de uma ajuda, de um alimento, de uma mão estendida, ou às vezes apenas de um conselho, mas nosso coração se torna insensível, nosso coração se torna leproso. Mas eu estou falando para você nessa noite, é noite dos 7 mergulhos de Naamã. E se houver alguém aqui que seja com o coração insensível, que seja dessa maneira, será limpado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E lá vai Naamã, glória a Deus. E lá vai Naamã então para Israel, vai procurar o desviado não resolve nada. Muitas das vezes nós estamos com algum problema, e às vezes a gente está até com a intenção certa, porque Naamã foi com a intenção certa, foi com a intenção de ser curado. Nós vamos com a intenção certa, mas nós batemos na porta errada. Aleluia. Nós vamos procurar em outro canto. Aleluia. O Eliseu mandou um recado para o rei. Ué, não tem profeta em Israel não? Manda ele para cá. Ou seja, o general chegou, mas ele bateu na porta errada. Muitas das vezes, irmãos,
deve. Muitas vezes a gente tem algo no nosso coração, às vezes a gente está meio triste, amargurado, meio chateado, que é coisa de ser humano mesmo, né? A gente fica meio triste, Jesus é o motivo da nossa canção, da nossa alegria, às vezes a gente fica meio triste. Aí a gente vai e abre a gaveta das emoções, dos nossos corações, em que a gente não deveria abrir. Devemos procurar profetas, e não no sentido literal, pessoas que te dão um bom conselho, pessoa que vai, sabe, que, ao sair, eu estava vendo um vídeo junto com a minha madrasta ontem, quando você sai de perto, você se sente melhor, sabe, o conselho daquela pessoa te faz você se sentir melhor, e quando você aconselha alguém, você faz aquela pessoa também se sentir melhor, e não jogar mais para baixo, não botar mais peso. Às vezes a pessoa já está até padecendo com aquilo ali, já te procura, precisando, sabe, de uma palavra, de um ombro amigo, de uma oração, e aí a gente, muitas das vezes, ao invés de estender a mão, não estou falando daqui dessa igreja, não estou falando nada, né? A gente fala lá no Rio de Janeiro, tem essas igrejas assim, sabe, ao invés de estender a mão, estende a língua. Lá no Rio de Janeiro, está cheio de igreja assim, ao invés de estender a mão, estende a língua, olha, não ajuda mesmo, e nós precisamos, irmãos. Eu sei que aqui não tem isso, mas se por acaso, sabe, acontecer de alguém, ou de a gente estar assim, nós precisamos mergulhar 7 vezes. Aleluia! Para que nós sejamos purificados, para que nós sejamos trazidos novamente para o centro do propósito de Deus. Deus tem, eu vou falar uma coisa para você, Deus tem um ministério na vida de cada um de vocês. Glória a Deus! Aleluia! Deus não chamou ninguém para ficar eternamente sentado num banco. Deus não chamou ninguém para ficar eternamente sentado num banco. Deus te chamou para desenvolver um ministério, para você ter um ministério específico que Ele deu para você, e Ele vai cobrar de você, porque o que Ele deu para você não deu para mais ninguém. Aleluia! Se você não fizer, Ele vai dar para outra pessoa para fazer, mas não vai fazer da forma que você faria. A obra de Deus continua. Então, meu irmão, minha irmã, continue firme, batendo estaca, sabe? Não desista. Sabe? Você tem um ministério na sua vida. Você leva adiante isso. Irmãos, eu fico imaginando, tem algumas religiões que você vai, você chega nessas religiões, você vai pela primeira vez, porque as religiões têm amor, né? Aí você vai lá pela primeira vez, se você vai na primeira vez lá, eles já falam para ti, olha, você precisa desenvolver. E muitas das vezes a gente vai ficando na igreja, vai acostumando com aquela vida boa, estou aqui no banco, está tudo muito bem, não está tudo muito bem não, irmãos. Vamos crescer em Deus. Vamos crescer, porque uma parte boa daqui para gente. Você tem um ministério a ser desenvolvido na sua vida. Não deixe isso passar. E então, Naamã vai até a casa de Eliseu. Chegou lá, Eliseu não deu confiança para Naamã. Ele mandou só uma palavra. Irmãos, não precisava mais de uma palavra. Tudo que existe foi liberado uma palavra. Haja luz! Foi liberado por uma palavra. Ele recebeu uma palavra de bênção sobre a vida dele. Mas veio trazido pelo servo do servo do servo. Mas é uma palavra de bênção. Mas não foi a irmã Ivanil que falou essa palavra de bênção. Não foi o pastor Ivanil que liberou essa palavra, não. Foi o obreiro, foi a irmã fulana, foi o irmão ciclano que falou. Ei! A palavra foi dada, se foi Deus que deu. Não importa. Mas Naamã queria ser atendido, né? Queria ser tocado, queria que o Eliseu levantasse a mão. Saiu dali furioso. Saiu furioso. E falando, o rio lindo, o rio Farfá é mais limpo que todos os rios de Israel. Isso é um bravo toda a vida. Esse homem nem quis me atender. Isso é um bravo. Mas, irmãos, aprenda uma coisa aqui. Como é bom a gente andar com gente boa, né? Eu não sei quem era aqueles camaradas que estavam perto de Naamã. Mas Naamã estava andando muito bem acompanhado. Os caras chegaram para ele e falaram assim: meu pai, então, soldados de Naamã ali, meu pai, olha só, está furiosão aí, não entendo, mas se eu te pedisse algo muito mais difícil, você não faria para se curar da lepra? É 7 mergulhos no Rio Jordão. E o Rio Jordão não é sujo, sujeira, é um rio barrento. Certas épocas do ano ele fica um rio barrento, é só isso. Não é rio de sujeira não, né?
fica barrento, ele não queria mergulhar, ele não quis mergulhar, mas como é bom a gente andar com gente, sabe, que nos motiva, que nos impulsiona. O cara não queria, o cara estava bicudo, o cara estava sem fé, a verdade é essa, ele estava sem fé. Aleluia. Ele foi convencido pelos seus, aquelas pessoas que acredito que sejam oficiais dele, porque estavam próximos dele. Aqueles homens ali, aqueles servos, meu pai, desce lá, chamava ele de pai, meu pai, desce lá, mergulha, não custa nada, já estamos aqui mesmo. E na mão contrariado e sem fé, ele desce. Para o Rio Jordão com mergulhar. Mergulhou uma vez, mergulhou 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes e ficou curado. Aleluia. Por que nós podemos extrair disso? Vou falar uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Aonde a sua fé não alcança, aonde a fé não alcança, a obediência conquista. Naamã conquistou a vitória porque foi obediente. Mesmo ele tendo descido ali contrariado no Rio Jordão, mesmo ele tendo descido ali sem fé, desceu ali contrariado, porque a água dourada do rio do Líbano. Ele desceu sem fé, mas ele desceu obedecendo ao Senhor. Aleluia. Onde a fé não alcança, a obediência conquista. Às vezes, irmão, a gente pode dizer da boca para fora: eu estou crendo, eu tenho fé, mas lá dentro do coração a gente está crendo muito nada. Chegou Jesus e falou: Senhor, me ajuda com a minha falta de fé. Foi sincero com o Senhor. Quando o filho estava endemoniado, Senhor, me ajuda com a minha falta de fé. Foi sincero com o Senhor Jesus. E precisamos ser assim também. Às vezes a gente está falando para nossa boca: eu acredito, eu creio. Não é coisa, mas lá dentro do fundo do coração. Deus conhece o coração da gente. Glória ao Pai. Mas porque Naamã foi obediente, ele alcançou a vitória. Ele obedeceu. Glória a Deus. Ele pode ter descido sem fé, mas ele obedeceu. A palavra do profeta: desce mergulha 7 vezes. Eu vou lá. Eu não tenho fé não, mas eu vou mergulhar. Os caras me convenceram aqui. Realmente, eu tenho muita fé para isso não. Eu vou obedecer. Onde a fé não alcança, a obediência conquista. Então seja obediente. Seja obediente. A palavra para ministrar nesse altar. Seja obediente à palavra pastoral. Seja obediente à palavra que é dada por obreiros, mulheres de Deus, homens de Deus. Você que é novo na caminhada, seja obediente. Por mais que você esteja até bem aqui e sem fé, mas obedeça. Porque a obediência vai te trazer conquista. Aí você esteja crendo muito, a minha fé também é bamba, mas eu vou obedecer. A minha fé está lá bem cá, mas eu vou obedecer. Eu vou continuar obedecendo. Eu vou ser obediente ao Senhor. Porque o segredo da vitória está na obediência. Aleluia. O segredo da vitória está na obediência. A campanha está aqui. Os mergulhos de Naamã. Então continue obedecendo. Você começou o propósito, vá até o final do propósito com Deus. Sabe? Ainda que dentro do teu coração, puxa vida, hoje, dá uma olhada no relógio, mas será que hoje, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se não der tempo de tomar banho para vir, vem sem tomar banho mesmo. Você que vem do trabalho, sabe? Não negocie com o Senhor, não. Quando a gente começa a empurrar o nosso evangelho na barriga, é porque ele tem pouca importância para nós, sabe? Ele chamou com o uniforme do trabalho, todo suado, viu que está dando hora do culto, corre para a igreja, sabe? Corre para a casa do Senhor, busca primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão. Glória a Deus! Naamã mergulhou, Naamã ficou curado, Naamã se converteu, Naamã pediu terra de Israel para encher as mulas, para levar para a Síria, para erguer um altar ao Senhor lá na Síria, convertido. E aí eu volto ao início da nossa leitura, por causa de uma missionária que ele tinha dentro de casa. Tinha uma missionária dentro da casa dele. Tinha uma missionária. A Bíblia não permite a gente dizer, que ela foi liberta, que minha mãe libertou ela, que ela viveu uma vida tranquila. Podemos conjecturar, mas não podemos afirmar. Mas tinha uma missionária dentro daquela casa. E por causa da palavra daquela missionária que tinha dentro da casa,
Não importa se era uma criança, não importa se era uma jovenzinha, não importa se era uma adolescentezinha, não importa. Tinha uma missionária para aquela casa, cheia de Deus, que não se importou. Muita gente poderia fazer o seguinte: poxa, me separou dos meus pais, matou meus pais talvez, não consegui matar com certeza, matou meus pais, separou dos meus pais, está leproso, bem feito, tomara que está cagando pelo que ele fez. É a mão de Deus está pesando nele, não. Eu vou não fazer diferente. Eu tenho espírito de excelência sobre a minha vida. Eu tenho um espírito de Deus sobre a minha vida. Eu tenho um espírito de excelência sobre mim. Aleluia! O rancor toma conta de mim. Eu não vou deixar o que fizeram para mim no passado tomar conta de mim. Não, eu tenho espírito de excelência. Deus está exalando através de mim. Eu não vou deixar isso morrer, não. Não é porque ele fez mal, não é porque ele me capturou, não é porque ele me trouxe como uma escrava aqui para a Síria. Eu tenho que trabalhar, talvez até o final dos meus dias aqui, que eu vou pagar com a mesma moeda, porque eu sei que eu tenho servido um Deus, e eu vou ganhar essa para Jesus. Para Jesus é Deus, gente, Jesus é Deus, né? Na época do Antigo Testamento, Jesus ainda não havia nascido, mas existem teofanias bíblicas onde Jesus aparece no Antigo Testamento também. Ou seja, eu vou ganhar ele vai ser um servo de Deus. Né? Aleluia! Deus! Aleluia! Israel, vai botar lá na Síria. Isso converteu o Senhor. Tudo por quê? Porque tinha uma missionária, uma escrava, presta atenção, isso já foi tema até de pregação minha, a escrava que libertou o seu Senhor. Uma escrava, você sabe o que é isso? Eu já vi senhores feudais libertar seus escravos, mas um escravo libertar o seu Senhor. Isso é lindo demais. Aquela menina, ela libertou o seu Senhor, libertou das amarras da doença, libertou das amarras das maldições. Aquele cara agora, aquele general agora volta, mas volta agora com um novo pensamento, volta com uma nova crença, volta com uma nova fé, volta curado do seu corpo físico, mas o mais importante é que seu coração foi curado. Ele volta convertido para a Síria. E se hoje na Síria tem 10% de cristãos lá, é porque um homem chamado Naamã foi a Israel e se converteu e voltou para a Síria. Aleluia! Porque tinha uma missionária e pregou para ele. E ele foi lá, recebeu a cura, foi curado no físico, foi curado no seu coração, foi curado na sua mente, no seu entendimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A campanha está aqui. Aleluia! Vocês continuam no propósito. Não desistam. Sabe? Não olhem. Sabe? Não estou dizendo que os irmãos não têm fé, não é para ter fé. Olha, sem fé é impossível agradar a Deus. É a palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando a fé da gente estiver meio fraquinha, continue obedecendo. Continue vindo. Sabe aquele dia que você vem do culto no automático? Ou só acontece comigo, irmão? Sabe aquele dia que você vem do culto automático? Você não tem muita vontade de ir no culto, mas você vai falar, eu vou obedecer. Aí você vem aqui, recebe uma palavra, o Senhor te renova, aí você volta assim, meu Deus, se eu não tivesse vindo nesse culto, olha que palavra que eu ia perder. Olha que edificação que eu ia perder. Então, irmãos, eu volto a bater na mesma tecla e eu estou chegando ao final, onde a fé não alcança, a obediência conquista. Continue obedecendo. Onde a fé não tiver, continue tendo fé em Deus, aumente sua fé, sabe? Deixe sua fé musculosa. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas quando sua fé estiver fraca, obedeça. Simplesmente obedeça. O segredo é na obediência. Amém, queridos? Deus abençoe cada um de vocês. Que vocês sejam ricamente abençoados nessa campanha. Vocês recebam vitória, vocês recebam a bênção do Senhor. Eu estou aqui, não para, sabe, eu estou aqui para abençoar cada um de vocês. Eu não sei qual é a sua causa, sabe? Eu não conheço muita gente aqui, eu conheço os irmãos de vista, de conversar, mas eu não conheço muita gente aqui. Mas hoje é uma noite de resposta de Deus para a sua vida. Você não está aqui hoje por um acaso, eu não estou aqui por um acaso, o pastor Evaniel não está aqui por um acaso, né? Os obreiros, o presbítero Hélio, ninguém está aqui por um acaso. Nós estamos aqui para adorar o Senhor e para dizer a você, não desista. Ainda que a fé
obedeça. Continue obedecendo. Continue obedecendo. O segredo pela obediência. Amém, queridos? Vamos dar uma força de Jesus? Que Deus abençoe você.